72 seria, né, o grupo, a dupla que se desfez, seria do 72 ao 77, mas eu vou abordar especificamente do 72 ao 74. Aí o Fernando faz na próxima semana, do 75 ao 77. E eu vou me focar principalmente nos que eu obviamente achei mais relevante, que são... O mais relevante eu acho que é o 74, mas o 72 é uma introdução, só que ela é uma introdução que é a exposição ontológico-existencial do problema da história, né? Só que ela é uma introdução que basicamente fala sobre quase todo o capítulo. Então é uma introdução muito densa. Então eu vou tentar fazer essa introdução, não vou conseguir fugir dela, então vou fazer ela aprofundada, né, mesmo, e aí passo rapidinho pela 73, que eu achei tão relevante, e aí passo para 74 e vamos lá ver como é que fica essa história. E claro, obviamente esse quinto capítulo vai abordar sobre a historicidade, e antes de iniciar propriamente 72, eu vou fazer acho relevante fazer um breve apanhado do que a gente já vem trabalhando e de como Heidegger vem fazendo a metodologia dele, né? Não sei nem se eu posso usar a palavra metodologia, mas como ele vem trabalhando. Primeiro um conceito, depois vai para outro e vai fazendo quase uma espiral, ou ascendente ou descendente, mas é isso que ele também faz na historicidade, né? Ele vai desvelando cada conceito até ele primeiro chegando no que não é, e depois para o que é e o que pode ser, enfim. E a historicidade, ele, assim como foi feito com a temporalidade, ele também tem uma autêntica, uma inautêntica, uma imprópria, né? Nesse sentido, né? Então, a temporalidade, para chegar na historicidade, necessariamente temos que partir da temporalidade. Então, nesse espiral ascendente, a gente vem do ser para a morte, o cuidado, aí para o cuidado, né? Para o cuidado e temporalidade, né? E a temporalidade como sentido ontológico do cuidado, e aí da temporalidade para a historicidade. Então, retornando, né? A temporalidade original, né? Essa temporalidade própria, se temporaliza primeiramente pelo futuro, né? Então, é uma essência futurante do próprio tempo, né? O passado está em segundo plano, né? A temporalidade torna possível essa unidade do fenômeno cuidado. E a temporalidade, ela se finda, né? Ela está muito enraizada na morte, né? No ser para a morte, né? Então a morte, ela fecha o poder ser do ser aí, né? Ou seja, dentro desse cabedal de possibilidades do ser aí, ela fecha. Então, e aí digamos que essa amortalidade é a origem da temporalidade. Palavras minhas. Então vamos lá. Então esse é um breve resuminho. O Heidegger inicia a seção 72 fazendo um apanhado do que foi tratado sobre o ser aí até aqui. Ele relembra a analítica existenciária buscando responder à questão do sentido do ser em geral. O ser aí é o ente capaz de interrogar isso. É o fio condutor dessa analítica existenciária. Então, obviamente, alguém que me ajudou muito foi o meu fiel escudeiro. E eu vou trazer aqui uma pequena citação dele, que eu achei, sempre quando às vezes eu empaco, na tentativa de ser rico e prolixo bastante para explicar o Heidegger, o escudeiro faz isso por mim. Então, é incrível. Obviamente, Heidegger encara o problema da história desde uma ótica existenciária e... Deixa eu pegar aqui, porque minha cópia está cortada.
Obviamente, o Heidegger encara o problema da história desde uma óptica existenciária e não epistemológica. O tratamento científico do problema da história se limita a esclarecer os aspectos gnoseológicos do Simmel e oferecer uma exposição historiográfica do Rickert, que esse eu não conheço. Em outros casos, a história fica reduzida a um simples... nesses casos, a história fica reduzida a um simples objeto científico. Enquanto o Heidegger, a história tem que se entender como... não deve se entender como uma ciência da história ou como uma historiografia. Então, é nesse sentido que o Heidegger vai trabalhar. Diferenciando dentro do conceito de história, historicidade e historiografia. Então, diante dessa recapitulação, eu cito o próprio Heidegger. A análise do poder ser em todo sentido próprio desvelou o nexo originário entre morte, dívida e consciência, radicado no cuidado. E diante disso, o Heidegger vai além e pergunta: poderá o ser aí ser compreendido ainda mais originariamente do que no projeto da sua existência própria? Então, o Heidegger ele quer fechar, quer completar, claro, palavras minhas aqui agora, ou prevenir qualquer escapatória conceitual nos moldes do que ele vem fazendo até então. Ele vem cercando a historicidade. Vai começando por aí. E agora eu vou citar, melhor do que eu falando, melhor do que o Escudeiro falando, Heidegger falando. Então aqui, será que no que diz respeito ao seu ser todo em sentido próprio, todo o ser aí foi de fato levado à posição prévia da analítica existencial? O questionamento referente à totalidade do ser aí pode até possuir uma precisão ontológica genuína. Você está onde? Tô aqui no terceiro parágrafo, tá. Logo ainda da seção 72. Ok. Então, mas basicamente toda a questão da historicidade ela vai se dar desta maneira, do Heidegger diferenciando dentro do conceito de história, historicidade e historiografia. Deixando para trás o ser para o fim, morte, temporalidade e etc. Se a gente parar por aqui, teremos uma definição apenas unilateral do ser. Então, obviamente, se a gente, o Heidegger ele vê que se a gente parar aqui e chegar na temporalidade, vai ter, como ele próprio diz, uma definição unilateral do ser. Então ele precisa aprofundar isso. E ele vai colocar que o ser aí, como a gente colocou, acho que em todos os conceitos que foram abordados aqui, de, por exemplo, aquele clássico diagrama, aquele clássico desenho do ser aqui, a flecha apontando, as possibilidades e a morte, o ser aí, ele está ali meio que sempre, em ele estar lá existindo, ele está sempre espalhado. Né? E o Heidegger coloca aqui ele como sendo uma, aí vem a tradução da Marx, uma extensão. Então, na palavra em alemão, Erstreckung,
Falei certo? É o Streck. Ok. É o Streck. Que é essa extensão entre o nascimento e a morte. Então é uma extensão, pelo que eu consegui compreender da explicação da definição, tanto que o Escudeiro dá, quanto que tem na própria definição dentro da tradução da Márcia, esse espalhamento, ainda enquanto existindo. Streck, acho que tem o sentido, né, de estender, também de esticar, né, então, como se você se, né, justamente entre nascimento e morte, né. Acho que é, salvo engano, a primeira vez que ele fala em nascimento, né. Uhum. Exato, isso é uma questão que eu tinha notado, que aliás ele vai o tempo todo, né? Daqui a pouco eu vou introduzir quando ele vai falar do nexo da vida, né? O tempo todo ele usa o nascimento surgiu. Então a gente fala sobre a morte e agora tem o nascimento. Lançado, mas era simplesmente só ser lançado, jogado, morte. Ele simplesmente A aparecia. palavra, né, Geburt, né, nascimento, acho que eu não me lembro na primeira parte. Eu também não me lembro. Mas está relacionado com esse estar jogado? Sim. Estar lançado. Sim. Mas parece que ele estava evitando, né? Ele fala que tem que fazer, né, uma fenomenologia do nascimento, mas ele não faz. É. Quem faz é a Hannah Arendt. Ela inverte, né? Ela coloca o nascimento como A mais natalidade importante. A natalidade como substitui a morte, né? Ou a mortalidade, enfim, a categoria, ela foca o nascimento em vez de focar a morte como, enfim, uma noção fundante, assim, né? E me parece que para o Heidegger, ele não tem essa distinção com a Hannah Arendt, vocês estão colocando que ela tem, dá importância ao nascimento, e ele, mesmo assim, não dá importância à morte, pelo contrário, dá ao existindo, né? E depois ele vai colocar depois... Mas a morte tem uma importância grande. Sim, não, claro. Que a gente viu, não? Vimos todos, mas eu acho que aqui ele vai depois colocar como o existindo, Assim. aparecendo, esse sempre gerúndio constante, que nunca, que está sempre, quando ele está espalhado, ele está existindo. Então essa é a extensão entre o nascimento e a morte. E aí o Heidegger vai chamar isso, claro, na tradução da Márcia, de nexo da vida. Nexo da vida entre o nascimento e a morte. Alguém está com o Fausto Fácil aí? Não. Qual que é a... Porque Zusammenhang des Lebens, né? Também poderia ser contexto da vida, né? Aqui também está contexto da vida. No Fausto? Deve ser. Deve ser. Eu acho que ele fala Fala presença. encadeamento da vida. Encadeamento talvez seja o Streck? Não. Bom, tudo bem. O Tsiham, ele traduziu por encadeamento? Mas da Márcia. O Escudeiro, Acho que sim, encadeamento. mesmo do espanhol, claro, ele coloca com uma outra palavra, só precisaria achar aqui. Zusammenhang pode ser conexão, né? Mas também tem um sentido de contexto, né? Porque já é uma conexão entre duas coisas, né? Então aqui você vê conexão da vida. Conexão da vida com o quê? Acho que ele está pensando aqui talvez em contexto, né? Mas enfim. Que é outra coisa que ele não tratou muito, né? Porque ele está se distanciando cada vez mais, o jovem Heidegger fala muito da vida, né? Está se distanciando das filosofias da vida, que é uma outra corrente da qual ele quer, né, guardar distância. Por isso, a ênfase na existência, né, e não na vida, e via a ênfase na existência, marcar a diferença entre o Dasein e os demais entes vivos. Então, um ponto, enfim, né, que... Mas é por isso que ele se afasta da filosofia da vida? Para marcar essa... Pela importância de marcar essa diferença? Não, isso a gente poderia, eventualmente, pensar assim, mas seria, né, num sentido crítico, assim, né? O que eu estou dizendo assim, ele se distancia, como a gente já viu, né, de todas as correntes e autores da época, porque ele está querendo marcar uma posição própria, né?
Mas o problema é que a vida ela é compreendida também a partir do ôntico, né? Então há uma tendência na biologia e nas filosofias da vida a usar a vida em função do conhecimento que nós temos dela via ciência e no âmbito ôntico, né? Então vira uma categoria que a gente tende a pensar então sempre como substância, né? Então pensar em alguma definição, né, de vida que fixe o significado da vida, né? Alguma coisa assim. E eu diria também que um outro ponto é que a vida nos levaria talvez a uma ênfase muito forte no que o Heidegger chama de facticidade, em detrimento do que ele chama de existência, né? A existência ela parece ser mais do que a vida, digamos assim, né? E ontologicamente anterior. Então tem várias questões. Esse é um tema e tanto, assim, né? O diálogo do Heidegger com as filosofias da vida, a crítica que ele faz, como que na evolução do pensamento dele ele vai deixando de usar, né, a noção de vida como uma noção importante, porque nos textos do jovem Heidegger ainda tem, né? Sobretudo antes de 22, né? Aqui é interessante que o Marcuse também tem o mesmo movimento, né? Quando ele lê o Hegel com o Heidegger, ele centraliza muito o conceito de vida no Hegel. E aí depois ele, na Razão e Revolução, ele fala de vida uma hora, mas já não fala mais. Só que aí depois ele vai para a pulsão de vida, né, no Freud. Ele dá bastante força no Eros, né, que é a pulsão de vida. Mas ele ainda mantém, né? Acho que... Não, ele tá, sim, aqui ele está abordando o tema, mas que eu digo assim, a vida não é uma categoria... Eu saí um pouco do Heidegger falando do Marcuse, que isso, o Marcuse ele leva isso até o fim, assim, a categoria de vida aliás, acho que é uma das grandes sacadas geniais, tão simples, porém tão abdicada pelos outros filósofos. O Heidegger vai tratar de maneira, quer dizer, portanto, já nessa fase, né, a partir da filosofia de seu tempo, ele vai tratar da vida no Conceitos Fundamentais da Metafísica, que é onde ele trata também da animalidade, dos animais, né, que foi o texto que o Vinícius, né, que defendeu em junho, orientando meu, fez mestrado, trabalhou bem detidamente, né. E aí tem toda uma discussão, que inclusive teve na banca, né, o Robson Ramos dos Reis, né, enfim, fez considerações interessantes sobre o tema, porque tem um biólogo em particular no qual Heidegger se baseia, em detrimento de outros e tal, enfim, aí vai ter toda uma discussão a esse respeito, né. Se você pensar, né, vamos dizer, numa leitura externa, né, naquilo que a gente muitas vezes já falou, que tem uma base cristã muito forte aqui, diferenciar a existência humana de todo e qualquer ente que não seja humano, né, é próprio da tradição cristã, né, porque é uma tradição na qual somente o ser humano tem alma, né. Isso é uma coisa até que Schopenhauer critica muito, né, ele vai para as filosofias orientais, né, enfim, poderia também ver nessa chave a coisa, né. Então, no limite, a gente poderia dizer que a vida é um conceito que permanece atrelado ao organismo. Isso. O organismo que nasce, se desenvolve e perece. Né? Isso. Eu acho que é isso que o Heidegger está tentando Que é o que eu chamo de escolar. facticidade, mas seria isso, né, o corpo vivo, né. E é um modo de ser. É um modo de ser. Porque aqui parece que só tem 3, mas são muitos modos de ser. Tem a existência, no próprio Heidegger, a existência, o utensílio, a substância, a vida, o símbolo, o cadáver, são vários modos de ser. E a vida é o modo de ser do organismo. E daí ele fala, a gente pode ser visto como assim, porque a gente esse modo de ser. Daí, essa imbricação de modos de ser que nós somos, né, deu pano para manga para depois. Mas de todo modo, assim, acho que é patente assim, que ele também, assim como ele há uma lacuna, porque ele praticamente não trata dos animais, né, a própria noção de vida ela aparece aqui, mas ele não vai muito longe. Por isso que ele escreve um livro relativamente pouco tempo depois, onde ele vai enfrentar a questão do tédio, né, que é uma tonalidade afetiva que aqui também não aparece muito acidentalmente, né. Tem um momento que eu acho que eu lembro de ter visto, Langweiler, né. Mas ele vai tratar lá, ele vai abordar a vida, vai abordar a animalidade, né, então ele vai procurar, ainda na chave dessa mesma filosofia, porque a virada é só em 30, né, o conceito fundamental, acho que é 28, 29? É 29, 30. 29, 30? Enfim. É na transição. Tá.
Mas, enfim, mas ele ainda está muito nessa chave, né? Acho que ele está tentando estender essa filosofia, né, para abarcar outros fenômenos que aqui ele não aprofundou tanto. Bom, ele não tinha falado até então de nascimento, coloca que joga logo essa nova expressão, nexo da vida. Então, ele fala aqui, né, que justamente nessa frase, né, justamente o contexto da vida, no qual todavia o Dasein constantemente se mantém, né, de algum modo, foi deixado de lado, né, passou-se ao largo dele na análise do ser todo. Isso. Né? E o Bazen, não sei como é que está aí. E esse passar ao largo, assim, ele colocou que, ele próprio escreveu isso aqui, uma obscuridade ontológica. Então ficou, por enquanto, até esse momento, no próximo parágrafo, não devemos, então, renunciar ao ponto de partida, se perguntando, né? Não devemos, então, renunciar ao ponto de partida da temporalidade enquanto sentido ontológico da totalidade do ser aí, mesmo que permaneça ontologicamente obscuro, que se domina nexo entre nascimento e morte. Então, ele já jogou isso completamente novo e obscuro. E então, claro, vamos lá novamente, como o Heidegger faz, vamos desvelar essa obscuridade ontológica desse tal nexo de vida. E ele vai para a história, né? Exatamente. Vai para a biologia. Mas foi uma sacada genial ali para a história. Que só o ser humano tem, né? De novo. E aí, só um pequeno comentário que depois eu ia fazer, né? Fica mais do que evidente sempre a questão da origem, a influência helenística dele. Traz sempre o ser humano. Né? Depois, sobretudo, quando ele vai falar lá na frente, que a gente vai falar da temporalidade, da historicidade, do comum, né? Historicidade comum e tal, e que depois ele vai falar do ser aí comum, do ser aí junto aos outros conjuntos de seres aí, totalmente helenistas, totalmente a participação coletiva, no comum, a comunidade, é incrível. Uma influência muito importante também, né, que eu não costumo enfatizar tanto, né, porque eu estou sempre aqui meio, né, com a ideia fixa de comparar com Kant, né, claro, Kant, Russell, né, como já disse, Dilthey, né, que vai aparecer aqui na última sessão, que é por onde entra a hermenêutica e a própria, né, uma certa concepção de historicidade, mas uma influência muito importante é o Aristóteles, né, lido de uma maneira muito peculiar, né, que os estudiosos de Aristóteles, os helenistas e tal, né, divergem e tal, mas ele faz uma certa leitura do Aristóteles nos anos entre 22 e 24, né, várias preleções, inclusive no Informe Nato, né, que a gente está lendo no grupo, em que fica muito claro, assim, porque ali ele está meio que tentando cavucar ali na filosofia do Aristóteles e tirando noções dali, né, que são noções que vêm daqui diretamente, né, algumas já estão ali configuradas, assim. Então, essa leitura que ele faz do Aristóteles é muito importante. Tem, né, enfim, aí tem comentadores que enfatizam mais, outros que enfatizam menos, enfim, tem um aspecto da leitura que ele faz do Aristóteles kantiano, que alguns autores mostram, né, então aí reforça portanto, Kant, quer dizer, a leitura que ele faz do Aristóteles, né, ele está tentando achar coisas no Aristóteles para explicar coisas que estão no Kant, enfim. A gente teve uma reunião no sábado, né, do grupo de estudos, que a gente falou muito sobre isso, assim. Mas o Aristóteles é uma presença que está também no plano de fundo aqui, importante. Bom, então, para tentar fugir dessa obscuridade ontológica, ou pelo menos desvelar onde o nexo da vida está, o Heidegger propõe tomar a temporalidade como o solo, a base, para se dar uma direção a essa questão ontológica existencial do nexo.
Então, a gente acabou, né, nas sessões anteriores de tratar sobre a temporalidade, então atingimos ela num ponto e vamos pegá-la e torná-la solo para a gente partir para uma próxima. Né? Que é o que ele vem fazendo desde que quando ele introduziu a temporalidade, né? Ele vai explicar todos os fenômenos pela temporalidade. Esse nexo da vida, esse nexo é um conjunto de agora, só para situar, né? 1, 2, 3, 4, quinto parágrafo aqui na tradução da Mari. O nexo é um conjunto de agoras, uma sequência de vivências no tempo. No tempo. Acho que o nexo é melhor. Os agoras do passado e do futuro ou não mais são reais no passado ou não são reais. Ainda não são. É real cada agora no tempo. E por isso o ser aí é temporal. E isso Heidegger vai salientar muito. Até como a gente sempre falou desde o começo, né, como Heidegger pensava no título do Ser e o Tempo, e que ele, para o comentário, deveria ser é tempo. Aqui a gente já vai ter muito essa repetição do ser aí sendo temporal e sendo esse ponto central para explicar a historicidade. Termo meu, novamente. Bruno, só deixar claro que assim, essa parte da sequência de agora é o que ele está refutando. Né? Sim, como... Isso não é o que ele defende. Uhum. Está caracterizando o modo como a vida a visão vulgar. Do vulgar, desculpe, passou isso. Que vai dar no conceito vulgar de tempo. Sim, exato. E no conceito vulgar e próximo à historicidade, etc. Desculpa, valeu. Temos aqui então que qualquer tentativa de caracterizar ontologicamente o ser entre nascimento e morte, tomando como ponto de vista ontológico esse ente simplesmente dado no tempo, está fadado ao fracasso. Está faltando uma moldura, aqui na tradução, moldura, para não caracterizar o ser aí como uma mera somatória de realidades momentâneas. Isso que o Alex salientou aqui. Não pensar nessa moldura é a concepção vulgar do nexo de vida. Então, é isso que o Alex falou. Não pensar nesses conjuntos de agoras repetitivos, né? Mais pra frente o Heidegger vai ser enfático nessa questão do existindo, né? Estando, palavras minhas. O ser aí estende-se a si mesmo de tal maneira que seu próprio ser se constitui como, aí na tradução, extensão, novamente daquele termo utilizado. Aí vou, para me ajudar, citar o Heidegger. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, oitavo parágrafo, oitavo e nono. Só o oitavo parágrafo. Compreendido existencialmente, o nascimento não é e nunca pode ser um passado, no sentido do que não é mais simplesmente dado. Da mesma maneira, a morte não tem o modo de ser de algo que ainda simplesmente não se deu, mas que está pendente e em advento. De
fato, o Seraí só existe nascente e é nascente que ele já morre, no sentido de ser para a morte. Esses dois fins e o seu entre são apenas uma medida em que o Seraí existe faticamente. E apenas são, na única maneira possível, isto é, com base no ser do Seraí, enquanto cuidado. Na unidade de estar lançado, normalmente lançado, e do ser para a morte em sua fuga e antecipação, é que nascimento e morte formam um nexo dotado do caráter do Seraí. Enquanto cuidado, o Seraí é o entre. Eu não poderia explicar melhor do que o Heidegger. É isso. Estamos aqui explicando. Você está em qual? Desculpa, eu perdi de novo. Aqui é o que começa como? Através das fases de suas realidades momentâneas, o Seraí não preenche um trajeto. É que aí a parte que eu comecei a citar está no meio do parágrafo. Ele não é a soma das efetividades ou realidades momentâneas, né, de vivências, parará, né? O trecho seguinte que eu vou citar, elucida melhor do que eu sou capaz, onde entra a fundamentação da temporalidade como unidade, ou seja, novamente, o solo para a historicidade. Ainda nessa mesma parte, aí o parágrafo seguinte. Mas é na temporalidade que a totalidade da constituição do cuidado encontra o fundamento possível de sua unidade. No horizonte da constituição temporal do Seraí, deve-se tomar como ponto de partida o esclarecimento ontológico do nexo da vida, ou seja, de novo, novamente, da extensão, movimentação e permanências específicas do Seraí. A movimentação da existência não é o movimento de algo simplesmente dado. Ela se determina pela extensão do Seraí. Chamamos de acontecer do Seraí. A movimentação específica de estender-se na extensão. Essa parte necessária, principalmente a questão do acontecer. O Seraí é esse acontecer, acontecendo. Só para terminar aqui a citação. A questão sobre o nexo do Seraí é o problema ontológico do seu acontecer. Liberar a estrutura do acontecer e suas condições existenciais e temporais de possibilidade significa conquistar uma compreensão ontológica da historicidade. Então, só uma questão, assim, só para marcar, né? O Heidegger, na segunda fase, assim, um dos conceitos principais, né, que ele vai elaborar, que vai se tornar central, é o que se costuma traduzir por acontecimento apropriativo, apropriador, né, que é um outro termo em alemão para acontecimento, né, que se costuma traduzir por acontecimento, que é Ereignis. Né? O Ereignis, aqui a palavra é Geschehen, né, é uma outra palavra para acontecimento, né, que é o verbo substantivado, né, Geschehen. Então, só para chamar a atenção, assim, né, que o Heidegger está usando uma noção aqui que não é a noção que vai ser depois o acontecimento, porque no Ereignis tem um elemento da palavra que é o mesmo que está em Eigentlichkeit, né, em autenticidade ou propriedade, né, que é o Eigen, né, seria o próprio, o apropriar-se, daí essa tradução por, enfim, não vou entrar nisso, mas só para falar, né, se a gente for pensar um paralelo aqui, não é a mesma palavra. E salvo engano, outro dia a gente estava discutindo isso até na banca da Isadora, o Roberto Kalmayer Mertens, né, chamou atenção para isso. Tinha um termo lá que alguém traduz por acontecimento, né, que é o terceiro termo, eu não estou lembrando agora qual é. Então, enfim, mas, quer dizer, acho que aqui o importante, né, o que está ficando claro é o seguinte, né, ele está dizendo, olha, nós não podemos pensar esse espaço, né, entre nascimento. É o mesmo problema da linha do tempo, né, que a gente tinha visto. Quer dizer, só que aqui, como ele está falando da vida humana, né, como se ele está dizendo, olha, então você tem o nascimento e a morte. Né? A existência humana está aqui, né, esse entre. Só quando o próprio fato de eu representar graficamente desse modo, mesmo problema da linha do tempo.
né? Dá a impressão de que é o quê? Né? Uma sucessão de pontos aqui, que a gente poderia ver, de agoras. Né? Que, vamos dizer, as vivências, né? Tudo aquilo que a gente vai vivendo ao longo da vida, iria como que preenchendo, né? Como se isso aqui fosse né? Enfim, um recipiente, né? E a gente vai preenchendo com as vivências, né? Digamos assim. Parece que é teleológico, né, professor? Essa impressão, né? Teleológico? Não necessariamente. Não necessariamente. Eu falo assim, induz a esse erro. Induz. A ideia de linha do tempo induz ao erro da infinitude, né? Que é justamente, a gente viu isso, né? Quando ele fala que a infinitude, ela é concebida a partir da noção vulgar de tempo, no âmbito ôntico, e conduz ao erro de supor que a temporalidade originária seria infinita. Daí ele, então, chegar à noção de temporalidade finita, né, que a gente discutiu bastante, por oposição, então, a essa infinitude que só é concebível aqui, porque eu posso imaginar essa linha indo embora, assim como eu posso imaginar na álgebra, né, contagem de números indo embora. Aí aqui no caso seriam, mas então são erros, digamos, ilusões, para voltar à questão do primeiro, né? Ilusões a que somos induzidos naturalmente pela compreensão que o impessoal, né, a compreensão inautêntica do ser humano. Então não é isso. E como a gente já viu, né, quer dizer, o fato da temporalidade, né, ser estática, né, quer dizer, passado, presente, futuro, né, não dá para... Quer dizer, tem uma ideia aqui, né, que é uma coisa que ele explorava um tanto nos textos de juventude, né, uma ideia de um brotar, né, ele usa até a palavra Sveltet, né, mundar, né, um brotar, que é isso que ele aqui está chamando de acontecer, né, que é o que realmente dizer, caracteriza, né, a vida humana, né, especificamente, enquanto essa justamente relação entre duas coisas que não são dois pontos no tempo, justamente, né? Então eu não posso conceber dessa maneira linear, né, representar assim, ou como se fosse não recipiente em que as coisas vão sendo colocadas, assim, as nossas vivências vão sendo, né, mas é uma tendência que a gente tem, representar assim, né? E é inevitável, né? E a gente precisa disso, de novo, né? A gente precisa disso para organizar a vida, a gente precisa, né, contar o tempo, como a gente já viu ele falando algumas vezes, vamos ver no próximo capítulo também, quando ele vai voltar a falar do conceito vulgar, né, do tempo. Ok, bom. Desculpa, ainda nesse parágrafo eu esqueci de mencionar uma coisa. Vejam que a partir de Geschehen, né, então o que ia acontecer é que ele faz o vínculo com Geschichte, que é uma das palavras para a história. Ele vai aqui jogar com Geschichte e Historie, que é a palavra de origem latina, né, que isso Nietzsche já fazia essa distinção, né? Enfim, acho que de outros autores também. Não sei como é que está no Hegel. Mas Geschichte, que é a palavra de origem propriamente germânica, né, tem um vínculo aí, né, etimológico com Geschehen, que é acontecer. Então ele vai usar Geschichte, Geschichtlichkeit, né, historicidade, justamente, a partir dessa raiz comum com Geschehen. Que é O Escudeiro coloca como o conjunto de las capas. O quê? O conjunto G e Schichten, as capas, do sentido de determinar a nossa existência temporal. Capas tem o sentido, acho que de camadas, né? Eu entendi também dessa maneira. Mas isso é Geschichtlichkeit. Pelo que eu entendi, ele está falando da gênese da palavra. Sei lá. Teria que Também dizer melhor o que ele é. Enfim, então só para, né, nesse parágrafo que é o que você estava falando, que é o anterior ao que começa com a análise da mobilidade específica para né? Essa é outra noção, só mais desculpa, interrompendo, mas que já aparece, né, ali no Informe Natur, né, que é o texto que a gente está lendo, de 22, né, exatamente a palavra Bewegtheit, né, que aparece aqui, que não é Bewegung é movimento, né, Bewegtheit seria algo como mobilidade, né,
propriedade de mover-se, né? Como vamos dizer, uma noção muito importante, né? Crucial para entender a vida, que é justamente como ela aparece lá. Né? Lá ele está falando disso. Só que uma mobilidade que ele está, né, explicando, né, o tempo todo aqui a partir da temporalidade. Da mobilidade no sentido peculiar. Não é uma mobilidade aqui, né, como se a gente vai percorrendo essa linha, né, de um ponto ao outro. Né? Mas um mover que é próprio do acontecer, do temporalizar. Que justamente por isso é o fundamento ontológico do espacializar. Distanciare aproximar. Bom, pronto, chegamos na historicidade. Chegamos aqui e assim também encontramos um novo problema. Retornamos ao problema da consistência do si mesmo, palavras minhas aqui, o quem do ser aí. Ou seja, ele também vai fazer novamente essa distinção próprio, impróprio, autêntico e inautêntico. Isso vai seguir ao longo desse capítulo inteiro. A historicidade remonta às origens da autoconsciência do ser aí numa temporalização específica da temporalidade. Encontramos, então, o problema da história. Então, só pensando, claro, dentro de história, temos historicidade e historiografia. Vou falar isso agora. Deixa eu ver aqui. Historiografia seria como eles traduzem histori. Histori. Em algum momento também o Escudeiro fala, né, sobre isso. Histori. Mas eu acho que seria melhor história, porque ela trata-se da história como ciência. É história e ciência, isso. Porque historiografia, pelo menos, né, normalmente é vamos dizer, um campo dentro da história. Né? Estudo de como se faz história, algo nesse sentido. Né? Aqui ele está simplesmente contrapondo história enquanto ciência, que eles usam histori, né? E história como Geschichte, que seria, vamos dizer, a história mesmo. Né? Esse acontecer temporal do ser aí humano. Né? A gente tem que tomar cuidado com as palavras. Naquele livro Introdução à Filosofia do Heidegger, tem uma nota esqueci o nome do professor que traduz, falando sobre essa distinção e falando... Do Heidegger, Introdução à Filosofia? Introdução do Heidegger, Introdução à Filosofia do Heidegger. Tem uma nota do tradutor falando que usar a historiografia serve para enfatizar que é uma parte da história pertencente à ciência da história e que ajuda na hora de fazer agora acho que é pela separação entre o que é historicidade e o que é a historiografia científica. Isso. Essa é a contraposição que está em jogo. Eu acho que alguns optam por historiografia por essa razão. Eu vou aqui... bom a gente tocar nisso, porque eu vou ler o que eu escrevi, o que eu entendi, né? Depois vou citar o Heidegger e o Escudeiro. Basicamente, o Heidegger vai fazer, dentro do conceito de história, duas diferenciações: historiografia e historicidade. Historiografia não é o lugar, enquanto ciência da história, que se deve buscar a história, já que a ciência abandona o fenômeno fundamental da história, que vem antes de qualquer abordagem científica. Vou citar aqui o Heidegger, começando no parágrafo que começa com: se a questão da historicidade remonta a essas origens. Se a questão da historicidade remonta a essas origens, então, com ela, já se decidiu o lugar do problema da história. Não é na historiografia enquanto ciência da história que se deve buscar a história. Mesmo que o modo científico e teórico de tratar do problema da, entre aspas, história, não vise apenas um esclarecimento epistemológico do Simmel, de apreensão histórica, nem a uma lógica de construção conceitual da exposição histórica, Rickert, orientando-se igualmente pelo lado do objeto. Mesmo assim, desse tipo de questionamento, a história só se faz acessível em princípio como objeto de uma ciência.
Com isso, deixa-se de lado o fenômeno fundamental da história, que está à base e precede toda possível tematização historiográfica. É somente a partir do modo de ser da história a historicidade e de seu enraizamento na temporalidade que se poderá concluir de que maneira a história pode tornar-se objeto possível da historiografia. Então, aqui, pelo menos nessa questão da tradução, né, parece que ele faz essa distinção, colocando, digamos assim, a partir da temporalidade, essa historicidade como um a priori da historiografia. Agora as palavras vulgares foram minhas. Aí, deixa eu citar a passagem do Escudeiro, que aliás eu acho que era a que eu já tinha citado lá. Era a que eu tinha citado anteriormente. Então eu não vou citar de novo. Se a temporalidade, partindo dela própria, será a base para se esclarecer a historicidade, então essa tarefa será essencialmente fenomenológica. A constituição ontológica existencial da historicidade deve ser conquistada, na palavra do Heidegger, por oposição à interpretação vulgar que aí encobre, palavra minha, a história do ser aí. Então, vou remontando essa questão de desvelar, enfim, encobrimento, e depois eu ia falar da obscuridade. Como já foi dito, o fio condutor dessa construção existencial de historicidade é interpretação do poder ser do ser aí e a análise do cuidado como temporalidade. Novamente retorna aos debates já feitos aqui da temporalidade como essa base. Tomando essa espécie desse esquema meio relacional, o qual a gente vem fazendo ao longo do livro, tipo, uma coisa vai engendrando a outra, meio que parece até uma questão de causa e efeito, para não dizer dialético. O enraizamento da historicidade no cuidado permite o desvelamento de que o ser aí existe como próprio ou impróprio. E também as concepções mais imediatistas de horizonte, como foi tratado sobre a cotidianidade na analítica existencial do ser aí, se configuram como, aí novamente, uma historicidade imprópria do ser aí. Então aí a gente volta sempre nessa questão do que é vulgar e do que é próprio, ontológico da historicidade a partir de uma historicidade própria, a partir de uma temporalidade própria, a partir de uma questão do ser aí próprio, em oposição a tudo que é impróprio. Então, temos aí uma historicidade própria e imprópria, ou autêntica e inautêntica. Aí são palavras minhas, não sei qual que é a aproximação do alemão disso. Mas tem as duas traduções, né? Eu já falei disso algumas vezes, né? O eigentlich, né, pode ser traduzido por autêntico ou próprio, eigentlich cai por propriedade ou autenticidade. O eigen, tem isso que eu acabei de mencionar, né, que justifica a tradução lá do Erreichnis por acontecimento apropriativo. Então, quer dizer, o próprio, assim, é mais literal, digamos, né? Aproxima um pouco mais, quer dizer, tem mais a ver com esse elemento. Então, tradução por propriedade. Eu prefiro a autenticidade porque, porque ele também, né, ele já está usando muitas vezes o ser mais próprio, poder ser mais próprio, etc, né, e tem enfim, uma diferenciação aí entre aquele movimento que a gente falava aí, vamos dizer, o modo pelo qual o pessoal compreende as coisas, né, que eu acho que
autenticidade e inautenticidade, tendo que pensar na resolução, me parece mais interessante. Também pode ser uma tendência minha a sempre interpretar numa chave um pouco mais existencialista, né? O Heidegger, né? Que a autenticidade favorece uma leitura mais existencialista, ao passo que a propriedade menos, né? Então, acho que tem um pouco dessa a minha preferência também vai um pouco por aí, né? Que eu, enfim, acho interessante, acho que de fato o Heidegger é um nome importante no existencialismo, por mais que ele queira evitar o rótulo, claro que ele evita todos os rótulos, né? Não quer ser rotulado de nada. Enfim, isso é uma questão, é isso, a tradução varia, tem gente que traduz por autenticidade, gente que traduz por propriedade. Bom, vou tentar, já estamos chegando no fim de 72, tá numa corrida aqui. Um elemento só que eu queria chamar a atenção aqui, né? Não sei se você por acaso mencionou ou citou, eu perdi, é a noção de construção, né, que aparece aqui quando ele fala da história, né? Ele está pensando como é que a gente pode ter uma história autêntica, né? Uma compreensão autêntica da história. Então tem algo que precisa ser construído, né? Uma construção existencial da historicidade, né? Cujo fio condutor, claro, é dado pela interpretação que foi feita aqui, do poder ser todo, etc, etc, e da temporalidade, naturalmente, né? Mas, enfim, é uma noção que, salvo engano, de novo, né? Quer dizer, ele não mobilizou até aqui, né? É a primeira vez que ele vem sempre falando, né, de descrição, né? Mostração, enfim, né? Os fenômenos se mostram, a fenomenologia descreve, né? Então a ênfase é sempre na descrição. Mas aqui, então, quando ele pensa a história, a historicidade, ele está pensando num tipo de elaboração que, no interior da filologia, né, e da ontologia, que é uma construção, né? Então, porque, de certo modo, né, uma vez que a gente está lidando, né, com a dimensão do ter sido, né, tem algo que precisa ser construído para dar conta, né, dessa dimensão, me parece, né? Um pouco como eu interpretei isso, mas eu achei curioso, só queria chamar a atenção para isso. Ok, bom. Aí agora deixa eu passar, acho que eu perdi na contagem dos parágrafos onde a gente estaria, mas aí deixa eu dar um pulo para... Agora está mais fácil contar de trás para frente. 1, 2, 3, 4, 5 de trás para frente. Vamos lá, já estamos acabando. Heidegger vai falar do modo de ser doente. Então, partindo do modo de ser doente, que existe historicamente. Existe historicamente. Aparece, aí vamos voltar à abertura, aparece a possibilidade de uma abertura de uma apreensão mais explícita da história. Bom, vou trazer o Heidegger aqui para explicar melhor isso. Vamos lá, partindo desse quinto, mas aqui um pouco no meio desse quinto reverso, mas um pouco no meio do parágrafo. A partir de atematização. A tematização, ou seja, a abertura historiográfica da história, é a pressuposição de uma possível construção do mundo histórico pelas ciências do espírito, como você falou. A interpretação existencial da historiografia como ciência visa unicamente comprovar sua proveniência ontológica da historicidade do ser aí. Somente a partir dela é que se podem marcar os limites dentre dos quais uma epistemologia, orientada pelas vicissitudes da atividade científica, pode expor-se aos acasos de seus questionamentos. A análise da historicidade do ser aí busca mostrar que esse ente não é temporal porque se encontra na história, mas ao contrário, ele só existe, só pode existir historicamente porque no fundo do seu ser ele é temporal. Essa frase constitui um parágrafo que o Heidegger grifa inteiro, né? Que tem uma importância. Que é
para dizer basicamente, vulgarmente, eu vou colocar aqui, portanto, aqui ser é tempo. Isso que está compreendi aqui, resumidamente, eu meti aí. Na verdade, Seraí, né? a tendência ser natural aí, seria, né, normalmente a gente pensaria, bom, o que mostra, né, a historicidade, né, mostra que somos temporais, né? Quer dizer, não, é o inverso. Em função de tudo que ele já disse para nós, isso fica claro, né? Quer dizer, ele agora está submetendo mais um fenômeno, mais um campo de um problema, uma problemática, né? A chave da temporalidade a partir da qual ele explica, né? Então, né, tudo no limite, né? Então a temporalidade é que o fato de sermos temporais, essencialmente temporais, é que nos torna seres históricos, né? Porque o nosso acontecer, justamente, ele é um temporalizar. Bom, para fechar aqui, no final dessa sessão, ele faz um reforço sobre como o ser aí ele se estende pelo tempo, ele acontece, mas ainda está sujeito aos processos intratemporais, então a natureza animada, e todos eles, e natureza animada e inanimada, e eles vêm de encontro ao ser aí no tempo. Enfim, a questão do tempo vulgar com relação ao ser aí, ele coloca uma passagem até que é interessante e engraçada, mas ele fala, pô, mas o ser aí ele usa relógio, usa calendário, então ele está envolto ele no tempo, ontologicamente no tempo, mas atravessado ou encontrado por essas outros processos da natureza. Isso que você mencionou, né? Os entes vêm ao encontro no tempo, é o que ele também dizia, já lá atrás, no capítulo do mundo, da primeira parte, eles vêm ao encontro no mundo. Aí sim tem um sentido de dentro, no interior do mundo, no interior do tempo, né? Porque esse mundo e esse tempo, digamos, no plano outro, ele é possibilitado pela temporalidade originária. Justamente nesse sentido, né, isso eu vou falar na próxima aula, né, no começo, mas é que ele pode dizer que o mundo, né, transcende, né, no sentido de que é ele que vem, vamos dizer, ele que possibilita esse entrar no mundo dos objetos, né, digamos assim. Ele é transcendente em relação ao mundo no sentido ôntico, né, digamos assim. Mas enfim, só para reforçar, quer dizer, muito que ele lá dizia, né, no espaço, agora no tempo, né, está pensando de fato nos entes intramundanos, na intratemporalidade, como ele vai falar, possibilitada sempre, tudo isso possibilitado pela temporalidade originária, pelo temporalizar. Bom, 73... Só um último comentário, né? Interessante que aqui ele citou o Simmel e o Rickert, né? O Rickert é um autor neocantiano que teve uma influência grande ali no Heidegger, né? Ele foi professor e se não me engano, orientador, né? da tese de doutorado, né? Essa é outra das correntes e, enfim, posições que estão ali no diálogo, né, da época, o neocantismo, né, já falei disso algumas vezes, tanto o de Marburg, né, que vai dar no Cassirer, tem uma interlocução com ela, e o Rickert é da escola de Baden. E ele cita os dois ali para descer o pau, né, ele critica as duas concepções de história. Aqui no final ele fala, olha, né, aqui a gente está, de certa maneira, preparando para, de algum modo, reforçar, né, poder se apropriar melhor, né, das pesquisas de Dilthey, né, então, e o Dilthey vai voltar na última sessão do capítulo, né, porque ele está reconhecendo, a gente sabe como o Heidegger é difícil, né, a questão de citar os autores de maneira positiva, né, ele sempre cita para descer o pau, né, então aqui ele está reconhecendo, né, um valor importante no modo como o Dilthey compreende a história. Então ele mete um parágrafo só para ele. Depois para ele e para o Condior. Mas enfim, isso é importante, né? Só enfatizar, isso tem sido muito enfatizado nas pesquisas heideggerianas, e o Dilthey está começando a ser mais traduzido para o português, assim, tem havido o próprio Casanova, na editora dele, tem feito esse esforço, né?
Ele é um autor que tem uma importância grande e que nunca foi muito estudado no Brasil. Nunca foi muito traduzido, estudado, né? Bom, eu vou tentar ir rápido para o 73 aqui, que ele é menos importante, mas como tudo no Heidegger é importante também. Então vamos lá. O Heidegger vai se centrar em explicar como se dá o acontecer do ser aí na história, entre aspas. Então, rapidamente, Heidegger nos resume este trecho. História é o acontecer específico do ser aí existente que se dá no tempo. É esse acontecer que vale como história, no sentido forte, tanto o passado como também o legado, que ainda influi na convivência. Para iniciar a construção existenciária do conceito de historicidade, o Heidegger já nos separou a noção de história em dois. A realidade histórica e a ciência histórica, ou seja, de um lado, os feitos históricos eles mesmos, e do outro, a narrativa desses acontecimentos. Então, novamente, reforçando a diferença entre historicidade e a historiografia. A historicidade, como também voltando aqui ao esquema, é difícil, não há um ponto aqui de você colocar, é o acontecer mesmo. E a historicidade é isso, é o acontecer do fato histórico. Então Heidegger parte momentaneamente apenas para se centrar em, palavra minha, categorizar a compreensão vulgar de história, dividida em 4 categorias e melhor organizada pelo Escudeiro. Então, essas concepções vulgares de história são 4. Primeira, história como o passado e também o presente. Uma relação do passado, mas que também está presente como esculturas, vestígios arqueológicos, templos religiosos gregos, enfim. Então é isso, aquela coisa lá, aquele templo grego, ele pertence à história. Vulgarmente ele pertence à história, mas ele está lá. Ele existe, está lá físico. Tal. Utensílios, depois ele vai falar mais pra frente um pouco a questão do utensílio. Vai um utensílio no museu, ou sei lá, da sua avó, e que ninguém usa mais para cozinhar, mas ele está lá, ele existe. Se quiser pegar ele e utilizar ele para cozinhar, enfim. Então tem essa questão entre o que é do passado e o que é do presente. História como origem e procedência. História com origem no passado, em encadeamento de efeitos que se estende por meio do passado, presente e futuro. Então essa noção de uma linha do tempo, mais ou menos. História como cultura. Terceiro, a história como cultura. Intervenção humana que distingue da natureza. Porque até tem a história geológica, a história da natureza, etc. E o quarto e último, história como tradição e transmissão. Então é a transmissão de ideias, criação e invenção de tradições, etc. Então é uma herança cultural, estilos de vida, até tradição literária. Então, assim, as circunstâncias e eventos históricos são ontologicamente possíveis apenas porque o ser aí é histórico em seu ser mesmo. Portanto, ser aí é primariamente histórico. Aquilo que é secundariamente histórico são os utensílios. Então, esses utensílios, digamos assim, é o mundo que já não é mais. Então, como a gente tinha falado na questão da morte, né? Aqui a gente tem essa questão também do mundo que já não é mais, o mundo que já não é mais, o mundo que já passou. Eu ia falar dos utensílios, mas eu vou cortar essa parte aqui para ir um pouco mais rápido. Então, essa seção 73 ela é importante na explicação do conceito vulgar de história. Então vamos lá.
74. A constituição fundamental de historicidade. A interpretação da historicidade do Seraí é uma elaboração mais completa da temporalidade, pois se junta ao desenvolvimento do esquema que a gente já tem visto aí, o Seraí com cuidado e o cuidado se fundando na temporalidade. O Heidegger escreve: o assumir decidir do aí faticamente próprio significa, ao mesmo tempo, decidir-se pela situação. Agora o Heidegger vai chegar aqui, com uma questão, ele vai novamente no processo de desvelamento de todos os conceitos que vão levar a essa autenticidade da historicidade. E ele vai trazer aqui a questão da decisão. Por isso que ele está falando aqui, decidir-se pela situação. Então, uma parte essencial do Seraí, ou eu vou até falar do processo do Seraí, do acontecimento do Seraí. O próximo passo é... Acontecimento é sempre o processo que o Heidegger não gosta, né, de falar processo. O acontecimento do Seraí é a decisão. Portanto, é na decisão que o Seraí se compreende, enquanto seu poder ser. Então o Seraí está aí lançado diante apenas da responsabilidade de si mesmo e deste poder ser do Seraí. Mas claro, sempre como ser no mundo. E estando no mundo, o Seraí existe com outros seres aí, coletivamente. Um elemento novo que até então talvez ele tenha passado um pouco no Ser para a Morte, dessa questão coletiva. Isso que eu curti muito de que ele introduziu essa parte. É que isso ele tinha tratado na primeira parte, volta aqui. Isso é uma das coisas que ele está retomando, né? Noções que ele trabalhou na primeira parte. Porque na primeira parte, eu já falei, né? Ele tem no parágrafo 9, que a gente viu, ele caracteriza o ser humano como Seraí, no 12 como ser no mundo, né? E aí, que já está no capítulo 2. E aí ele fala, bom, agora nós vamos analisar os 3 componentes dessa expressão, embora seja uma coisa só e tal. O capítulo 3 é sobre o mundo, o 4 é sobre o quem do Dasein, o quem dessa expressão, né? O quem do Seraí, ser no mundo, que é o Dasein. E aí lá ele introduz o conceito de ser com e serei com, né? Enfim, então ele trabalha isso lá que ele está agora retomando aqui. Retomando e bastante. Porque a história, ela é evidentemente, né? Ele também começou aqui mencionando a cotidianidade, porque e no final do capítulo anterior, né? Porque justamente, né, o impessoal ele é constituído historicamente. Né? Então, o ser, isso que você está chamando, né, de coletividade, do nosso ser coletivo, né, ele é constituído historicamente. Né? O modo como nós acontecemos faz com que seja assim, na impessoalidade. Né? Gostei que você colocou desse ser coletivo. Né? Você que colocou. Okay. Eu coloquei porque de fato eu senti essa mudança. Sempre quando ele foi tratando do Seraí... Na segunda parte você tem razão. Sempre quando ele foi tratando do Seraí, sempre foi algo... O Seraí... Desculpa, vou utilizar a questão do... O Seraí em si, sei lá. Uhum. Então, e agora chegou essa coisa... Você falou de retomar, mas ele retoma tão... Ele dá um sentido para essa coletividade, para essa coletividade de seres aí. E é interessante, que é uma nova faceta do Heidegger. Até então, quando ele busca... creio eu, né? Como eu já disse, na segunda parte. Na primeira isso tinha aparecido, né? Mas é interessante, mas é que eu estou falando que ele coloca isso, tem uma importância significativa. Tem, mais, sem assim, dúvida, né? sem dúvida. Mas na primeira parte isso aparece claramente. A questão é que, como o caminho, né, que ele fez na segunda parte foi o caminho da singularização,
né, que permitiu, então, compreender, né, foi a descrição e análise do fenômeno da simbolização, que conduz à autenticidade, né, então, que permitiu todos esses fenômenos, vamos dizer, todos os fenômenos que apareceram aí, né, estavam relacionados a uma perspectiva que a gente poderia chamar de individual ou singular, né? Porque usar esses termos, ser para a morte, individual é interessante evitar, no Nietzsche é a mesma coisa, tal, o singular é preferível, enfim, mas, eu não tenho tanto pudor com isso. Tá. Ser para a morte, chamado da consciência, resolução, né? Tudo que a gente viu até aqui, né? E o si mesmo, né? Que a gente estava vendo no 64, estava centrado, né? no fenômeno da singularização e, portanto, no Dasein singular. Né? Aqui ele volta, né, para o Dasein coletivo, né, como você está dizendo, ou para o ser com, para o ser aí com, pela primeira vez na segunda parte. Esse é o Mit-Sein? E o Mit-Dasein. Ele usa as duas expressões. Porque o Mit-Sein é como nós somos em relação aos entes em geral. Né? E o Mit-Dasein é um modo de falar da nossa relação com os outros Daseins, ou seja, com os outros seres humanos. Né? Então são duas categorias diferentes. O Mit-Sein, né, quando ele está analisando lá na primeira parte, a categoria não, né, é o existencial, digamos, né, que serve, a noção que designa a nossa relação com os entes simplesmente dados e os entes utensiliares, ou seja, os Vorhandene e os Zuhandene. Né? E o Mit-Dasein dá conta da nossa relação com os demais seres humanos. De novo, não tem animal, né? Fica faltando. Mas será que os animais não entrariam no Mit-Sein? Entrariam no Mit-Sein, sem dúvida, né? Vão entrar no Mit-Sein depois, né? Mas entrariam, aqui eles entram como utensiliares, eles entram como Zuhandene, né? O que é um pouco complicado, né? Assim, acho que a pesquisa do Vinícius, né, foi interessante porque ele justamente problematizou isso, né? Assim, e o Heidegger vai ao tema nesse outro livro que eu mencionei, né? Mas, enfim, né, acaba sendo insuficiente, né? Foi uma leitura um tanto ousada, assim, né, com a dissertação de mestrado, porque ele, né, criticou o autor estudado, né? Ele tentou mostrar, de fato, que o Heidegger, em nenhum momento, consegue resolver satisfatoriamente a questão dos animais. Né? Que modo de ser tem os animais? Né? Ele não trabalhou direito. Eu sempre brinquei que é porque ele nunca teve pet, né? Ele não tinha cachorro, não tinha gato. Ele não entendia direito os animais. Né? Vivia na floresta e tal, mas não, pelo jeito não gostava muito disso. Bom, essa parte do coletivo eu achei muito interessante, tá? Eu gostei pra caramba, fiquei muito feliz que eu peguei esse capítulo e, pô, uma pena, sou mais um desses aí que eu acho uma pena que não tenha a continuação do seu tempo, porque se possível que isso fosse mais desenvolvido. Bom, vamos voltar aqui. Ele até desenvolveu isso, mas eu acho que é melhor nem ler. Não, então, claro, tá nítido onde isso vai dar, mas de que... Essa herança, você... Então, aliás, se tem um momento, né, porque tem essa discussão, né, quando a gente pensa... Enfim, na próxima aula eu vou falar, né, também desse capítulo, eu volto a isso, mas... quando a gente pensa a questão do Heidegger e do nazismo, né, tem várias maneiras, né, de relacionar com a obra. Né? Claro, tem quem fale, bom, né, o Heidegger pessoalmente não tem salvação e tal, não tem salvação independentemente dele. Né? Mas eventualmente, ele também. para os que enxergam uma relação, né, entre a obra e o nazismo, a defesa do nazismo, enfim, há aqueles que tentam mostrar que antes da viragem, né, antes de 30, portanto, o primeiro Heidegger, a obra dele ainda não tem esse elemento. Né? Na segunda, embora ele mobilize elementos daqui no discurso do reitorado, né? Mas, como eu já sugeri antes, acho que ele mobiliza muito mal, né? Ele aplica muito mal a própria filosofia ali para, enfim, no discurso de reitor, puxar saco do livro. Ou, de fato, venerar, né? Enfim. Agora, só terminar aqui o raciocínio. Se tem um capítulo no Ser e Tempo que a gente pode ver sinais
é esse da historicidade. Eu coloquei isso principalmente porque eu estava conversando com o Silvio, e o Silvio ele me recomendou um livro de escritos do comecinho da vida intelectual do Marcuse, muito próximo do Heidegger, e que o título, eu ainda não li o livro, claro, eu descobri ele na semana passada, chamado Marxismo Heideggeriano. E essa questão do ser coletivo está, obviamente, dentro da concepção marxista, ou próximo, para não falar em heresia, como eu acabei de falar. Então, no sentido de que o Marcuse, no começo, vê isso como uma possibilidade do desenvolvimento marxista em si. E, claro, vai dar no que deu. O Marcuse, melhor do que ninguém, é quem rompe com o Heidegger mais do que qualquer um. Mas aqui tem, como você falou, tem uma gênese interessante. Tem leituras que aproximam, né? Teve uma aula em que a gente falou um pouco disso, a Leona sugeriu, na aula seguinte eu voltei ao assunto, né? Tem alguns pontos assim que a gente pode enxergar, né? Algumas semelhanças, enfim, até pensando no diagnóstico, o próprio Lukács, né? Que é o mais marxista de todos os marxistas do século XX, né? Tem muitos pontos assim de encontrar muitas semelhanças com, se a gente pega a História e Consciência de Classe, né, que é de 22 e Ser e Tempo, assim, tem umas semelhanças interessantes, né? E enfim, o do Lukács é anterior, né? Então, se alguém pegou de alguém. E eu estava lendo um texto do Bolívar Echeverría, que é um teórico crítico mexicano, chamado Heidegger e o Nazismo. E ele foi para a Alemanha, Echeverría, para estudar com Heidegger, não conseguiu, mas enfim, é a história dele. Aí ficou puto, escreveu. Aí ele fala que o problema do Heidegger é que ele ignora o capitalismo sistematicamente, assim, na obra dele. Ele nunca fala de capitalismo. Ah, sim, ele não usa a palavra, né? Derivado. Mas assim, e não é como se ele não soubesse que o capitalismo não está aí e tal. Mas ele não usa, assim como ele não usa várias palavras, né? Ele não usa ser humano, ele não usa, enfim, para não ser confundido, né? Se ele usasse capitalismo, iam chamar ele de comunista, coisa que ele não quer, evidentemente, né? Mas, claro, é um fenômeno derivado, né? O impessoal, me parece, bom, aí a gente poderia discutir mais, a gente já falou sobre isso. Mas o impessoal é como o ser aí, é o nosso modo de ser, de início, na maior parte das vezes, em geral. Né? Quando a gente falou dessa questão, a gente entrou nisso. Então, é constitutivo do ser humano, independentemente do sistema econômico, né? Da época. Né? O pessoal está sempre lá. Então, o capitalismo, a gente poderia dizer que é um modo do impessoal, mas a categoria, né? Ou a noção do impessoal é anterior. É que aí o ponto dele é meio que ignorando o capitalismo, ele acaba virando nazista. Sim, que é o que o Lukács fala também, né? Não só do Heidegger, né? O Lukács fala isso de todos que ele chama de filósofos burgueses, né? Que de certa maneira preparam Schopenhauer, Nietzsche. Mas é porque o Lukács ele tem uma coisa que eu particularmente acho um pouco mais sofisticada, assim, que ele vai fazendo, né, para usar o termo hegeliano. O Lukács vai falar, olha, existia na Alemanha um certo espírito que ia desembocar nessas filosofias, necessariamente, né? Como se fosse uma coisa, uma corrente intelectual mesmo que veio se desenvolvendo desde o romantismo alemão. Né? O Lukács ele vai nessa seara, assim, né? Apesar de dar alguns saltos que eu acho... Não, é sofisticado, eu estou vulgarizando aqui, Então, mas eu acho sacaneando. Mas eu acho que é interessante pensar nessa coisa assim, do espírito alemão, sabe? Desde o romantismo que foi levando, né, a essas filosofias, assim, e tudo. Até porque, na verdade, se a gente for pensar nessa coisa dos críticos, né, ao capitalismo e tal, não sei o quê, o Marx ele é muito mais a exceção da filosofia alemã do que a regra. Né? Então eu acho que o Lukács vai nessa esteira, assim, de falar, olha, tinha alguma coisa na Alemanha que permitia isso, né? Essas filosofias. Sim. Não, sem dúvida. Porque o Marx saiu da Alemanha. Exatamente. O Marx foi um pioneiro, né? Não tem nada até estudar, né? Sim. Ele viu o capitalismo desenvolvido, esses alemães. E o Marx estava muito mais influenciado
né, pelos filósofos tipo o Adam Smith, o David Ricardo, muito mais essa galera do que exatamente a raiz ali da filosofia fazer alemã, economia né? política, né? Mas eu acho que sim, né? Eu acho interessante pensar isso, né? Eu dei uma disciplina sobre o século XIX, eu trabalhei com o livro do Karl Löwitz, né? Que é outro, né? Influenciado pelo Heidegger, da época aí, diálogo e tal, que ele mostra como, né, na época, ele começa por Hegel e Goethe, mostrando como ele se contrapõe ao Kant. Talvez eu fale disso um pouquinho no começo da próxima aula, né? E daí como que, né, todos os filósofos que vêm logo em seguida, né, o Hegel se torna, né, a sumidade assim, filosófica, né? Então a filosofia alemã naquele período, né, ali, primeiras décadas, sei lá, de 1810 a 1820, 1830, 1840, né, um período ali, o Hegel morre em 1861, todos partem do Hegel. Né? E aí você tem dois desdobramentos críticos ao Hegel que vão, de certo modo, ter uma sequência a partir dali. Que uma vez que, vamos dizer, há uma percepção de que o sistema hegeliano naufraga, né, não dá conta da realidade, não tem esse sistema, e aí você tem, ao mesmo tempo, né, um diagnóstico crítico, né, da época, e você tem uma saída pelo coletivo, né, para usar a expressão, e uma saída, vamos dizer, de caráter individual, via autenticidade. E o Löwitz coloca como os inauguradores desse percurso, né? Você tem razão quanto à importância do romantismo, né? Mas ele coloca o Marx, evidentemente, de um lado, e o Kierkegaard do outro, né? Que é justamente o que vai dar, né, no existencialismo. Né? Então, e aí daria para ver um parentesco entre, né, esses autores. Eu não lembro como é que se o Lukács fala do Kierkegaard, na Destruição da Razão. Fala, né? Então você tem uma linhagem aí que seria uma linhagem... mais detonados, inclusive. Então, faz todo sentido, eu não lembrava, faz todo sentido, né? Por essa razão, né? Sim. Então você teria aí todos eles, vamos dizer, todos os existencialistas do ponto de vista lukácsiano marxista são filósofos burgueses, né? Para usar a expressão que o Lukács usa. Tanto é que o Sartre, né, de certo modo, a segunda fase, eu vejo um pouco assim, né? Claro, os sartrianos tentam mostrar que ele já era, né, antes engajado, mas acho que a fase engajada, a fase política, né, que vem depois do Ser e o Nada, é uma resposta a essa crítica, né, de que enquanto ele existencialista, Ser e Nada, muito próximo do Heidegger e tal, ele também era mais um filósofo burguês. Que eu acho assim, o Lukács tem dois livros para a gente compreender isso bem, que é A Destruição da Razão e depois o Existencialismo e o Marxismo. Né? E aí que eu acho que é mais delicado, assim, que eu tendo a não concordar, que é o salto que ele faz para a filosofia francesa. Sendo que o que aconteceu ali na França e o que vinha dessa tradição alemã é muito diferente. Né? Existem, assim, lacunas muito diferentes. Tem a fenomenologia como ponto comum. E eu acho que se encerra por aí, assim. E o Lukács dá uma forçada, né? Um pouco. Porque o que ele vai colocar ali é que ele fala assim, olha, de fato, tanto Sartre, que o Lukács meio coloca assim, a turma do Sartre, né? Sartre e seus amigos. Ele já tinha uma pretensão, desde o início, de se tornarem uma referência intelectual na França. Isso já era uma pretensão desse grupo. Só que para eles fazerem isso, eles tinham que lidar com o marxismo francês, que já era a grande referência. Né? Era um momento muito, principalmente ali no pós-guerra, era um momento de grande ascensão do Partido Comunista Francês. Então eles tinham que apresentar uma alternativa. E na impossibilidade de combater o marxismo, eles se aliam por uma certa conveniência, e o que o Lukács não admite, ele fala, olha, mas essa turma parece que eles sempre querem corrigir algumas coisas do marxismo. Como se o marxismo precisasse ser corrigido, precisasse ser revisto e tudo. E aí o Sartre escreve o Questões de Método como uma resposta direta a esse livro do Lukács. Assim, é mencionado mesmo, é uma resposta e tal. O Questão de Método ele se tornou depois a introdução da crítica da razão dialética, mas saiu primeiro como Questões de Método. E aí o Sartre fala assim, olha, não é que a gente acha que o marxismo precisa ser revisto, ou que o existencialismo seria uma terceira via, não é nada disso.
a gente só acha que o campo marxista se tornou dogmático e esqueceu da subjetividade. E se a gente quer pensar num processo político revolucionário, a gente precisa resgatar a subjetividade. E meio que essa discussão meio que estaciona ali, né? E tal. Não, tem diferenças, né? Sim. O espírito, né? Os franceses, por exemplo, acho que uma diferença muito importante da filosofia alemã para a filosofia francesa é o vínculo que a filosofia alemã, o vínculo, o diálogo, a proximidade que a filosofia alemã tem com a teologia. Sim. Né? Na França a ruptura é muito mais radical, né? Entre filosofia, ciência e teologia, né? Um afastamento muito mais drástico, né? Sim. Na Alemanha não, né? Na Alemanha tem sempre ali um deusinho aparecendo. Bom, vamos concluir aí. Vamos lá, gente. Vamos ficar concluído em 8 minutos. Vamos lá. Bom, a gente está falando do impessoal, né? E nesse impessoal aí, do Seraí, então todas as possibilidades da existência estão lá em curso. Então, aquela questão lá estão sempre as possibilidades. E assim, ele se compreende a si mesmo. A interpretação pública disso daí. A transformação / revolução, palavra minha, tá? Da decisão até, agora que o Heidegger vai colocar, é o que ele chama de destino. Destino, claro, não na interpretação vulgar que a gente acha do destino amoroso, que você conhece, amado da sua vida, mas uma outra concepção de destino. Para chegar numa concepção de historicidade formada pela ação decidida do Seraí em um determinado contexto comunitário, o Heidegger vai novamente uma complexa tarefa de novamente desvelamento conceitual que vou tentar não fazer nenhum deslize aqui. Vou citar rapidamente o Heidegger de novo. Preciso citar ele. Bom, a decisão em que o Seraí volta para si mesmo essa decisão abre cada uma das possibilidades fatuais de existir propriamente a partir da herança, como o Alex tinha falado da herança, que ela, enquanto lançada, assume. A volta decidida para o estar lançado abriga em si uma transmissão de possibilidades legadas, embora não necessariamente como legadas. Bom, por que eu citei essa parte? Porque eu não entendi essa questão da herança. Essa questão da herança é complicada, foi para mim. Assim, me parece o Escudeiro até tenta falar, mas eu também não entendi muito bem. Parece uma questão de uma herança compartilhada, uma herança social, desculpa o termo aí. Tá em qual parte, meu? Desculpa. O quarto parágrafo. Bem complicada essa herança e para mim foi difícil. Eu escrevi um pequeno texto, vamos ver se eu talvez consegui entender. Me surgiu essa dificuldade, talvez mais de caracterizar do que talvez compreender mais sensivelmente. Talvez compreender tenha sido, sei lá, fácil, porém ainda encoberto. Me parece claro que quanto mais o Seraí é capaz de decidir, menor e menos aleatórias são suas decisões diante das possibilidades das possibilidades do Seraí. Elas são mais certeiras, sobretudo diante do antecipar da morte, que aí, isso aí eu entendi, claro. O antecipar da morte, ele vai eliminar mais ou menos essas possibilidades causais, porque coloca uma finitude, claro, a morte. Uma finitude para a existência. Desse modo, sem uma multiplicidade de possibilidades, o Seraí está simplesmente em seu destino. Isso meio que eu compreendi como uma herança, como ela parte de uma...
Porque tudo que o Heidegger está descrevendo aqui é um processo natural, será? Da tomada de decisão que vai virando um destino porque é algo natural, palavra minha, do Seraí, de tomar decisões. Natural no processo de singularização autêntica. Sim, claro, do Seraí autêntico. Mas essa questão da herança, eu entendi meio difícil como uma herança compartilhada, social, mas realmente não entendi ainda esse papel dessa herança. A gente pode talvez voltar a isso também, né? No começo da próxima aula já são 6 horas, né? Mas basicamente, né, quer dizer, me parece que o Heidegger ele está trazendo para o âmbito da historicidade um pouco daquilo que ele falou sobre o modo como Dasein se relaciona com o seu próprio passado enquanto Gewesenheit, ou seja, enquanto ter sido, né? Que faz parte do, quer dizer, quando você antecipa a morte, né, quer dizer, você tem esse movimento, né, que está aqui, quer dizer, o futurar, né, que é uma espécie, como eu disse, né, como você tenha assim, uma certa abertura de possibilidades, assim, você se dá conta disso, você se dá conta de que essa abertura tem, né, uma lá na frente que é a morte, você não sabe se vai ser, quando vai ser, pode ser amanhã, pode ser daqui a X anos. Isso traz um modo diferente de você recuperar o passado e se presentificar, né? Enfim, se posicionar, né, de uma maneira resoluta e tal. Isso vai modular a sua maneira de, né, o seu modo de ser, de alguma forma, a partir dali. A gente até falou em algum momento sobre isso, né? Esse resgatar o próprio passado significa, me parece, né, quer dizer, o sido tem uma hora que ele fala assim, o que foi barra é, né? Você é o seu passado, num sentido muito forte de assumir, que ele usa a palavra aqui também, né? Assumir o passado, assim como, né? Então, até a gente, acho que isso não foi aqui, acho que foi no bar que a gente falou disso, não lembro quem acho que, né? Que a gente pensou, o próprio fato do Heidegger nunca ter se arrependido, pedido desculpa, né, pela adesão ao nazismo, pode ter a ver com isso, né? Porque ele está dizendo o seguinte, você não pode se arrepender, por exemplo, né? Se arrepender do que fez. Não faria sentido nessa chave. Porque ele está dizendo assim, né, você tem uma espécie de apropriação do futuro, apropriação do passado, que é meio, não, assim, aceitar o seu passado. O passado é você. Você não pode falar assim, não, né, eu vou ser totalmente diferente do que eu era. Não, você tem que assumir o seu passado de maneira integral, digamos assim, né? Então me parece que a ideia de arrependimento não faria sentido nessa chave, né? De pedir desculpa por alguma coisa do passado, né? O passado você é o seu passado, né? E aí aqui me parece que ele está de alguma maneira levando isso para da história, porque nós também somos, em grande medida, né, a Gewesenheit da nossa cultura, enfim, né, do nosso povo. Por isso, né, a coisa aqui começa a ficar um pouco delicada, né? Há uma espécie de aceitação, né, um assumir essa herança que se torna então um destino. E aí, se a gente pensa em alguns textos lá dos anos 30, ele vai levar a coisa para esse lado mesmo, né? Ele fala lá do destino historial do povo alemão, né, de uma grande decisão que está sendo tomada, né, que o mundo está diante, né, da sua mais importante. Tem alguns textos em que ele vai, que aí é na época que já tem o nazismo rolando solto, Segunda Guerra e tal, né. Aí tem sempre uma coisa assim, né, uma alusão, mas tem alguns textos que ficam suficientemente claros, né. Aqui, mas eu acho que aqui tem um pouco, vamos dizer, aqui há elementos para ele depois fazer isso sem ser aquilo que eu chamei de uma má aplicação da própria filosofia. Que acho que de fato prepara terreno para algo nessa linha. Mas eu acho que sim. Não necessariamente. Eu acho que é uma má implicação. Não necessariamente. Por exemplo, o Benjamin tem uma coisa muito forte também com o passado, de assumir o passado, e o presente é o passado, né? Mas para uma direção totalmente diferente da que ele tomou. Não, tem razão, não necessariamente, mas, enfim. Mas acho que é um pouco esse elemento, né? Assim como você não pode negar o seu passado, você também não poderia negar, não só
o passado, né, que você herdou, mas o seu pertencimento a isso. Essa noção de pertencimento. Enfim. Eu acho engraçado porque quando a gente estava vendo a questão do tempo como muito direcionada para o futuro, me parecia que a visão do Benjamin era o contrário da do Heidegger. Agora, com esse elemento do passado, parece que é muito perto, na verdade. Aí eu tô muito... Quem que pegou de quem, será? Vamos, bom, você quer de repente terminar no começo da próxima aula também? Posso, eu faço rapidinho. E aí a gente volta a essa questão também para ver um pouco melhor. Quer dizer, ou a gente entende melhor no bairro isso aqui. Pode ser. E tira consequências aí sim mais selvagens.